Paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo. A voz está uma maravilha. Louvamos ao Senhor por esse dia, por esse encontro, por cada um que está aqui presente, que são também presentes de Deus para mim. Fico muito feliz de revê-los e revê-las. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre... Vocês me ouvem bem? Minha voz está um pouquinho rouca, né? Tenho desejado conversar com vocês um pouquinho sobre o aspecto do silêncio. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre também uma paz que pode vir para as nossas vidas, que pode tocar o nosso coração e a nossa consciência e que deve ser percebida de maneira diferente como o que nós talvez entendamos como o que é paz, o que significa, o significado da paz dentro desse campo de espiritualidade que está sendo desenvolvido em nossa jornada. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, se possível, no Evangelho de Mateus. Mateus 8, 23. Nós vamos ler alguns versículos, porque é em cima desta leitura que será feita a minha reflexão. Mateus 8, 23. Todos encontraram. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você que seja onde você estiver, na verdade. Seja em casa, seja no trabalho, seja treinando na academia, né? Tem gente que gosta de ouvir uma mensagem na hora que está treinando. Seja a forma que você nos acessa, que o Senhor possa falar ao seu coração. Seja o tempo que você nos ouve, que esse tempo seja consagrado ao Senhor e que Deus fale contigo assim como nós desejamos que Ele fale conosco. Esse é um dia especial porque é um dia que o Senhor nos presenteou e que cada um dos ensinamentos aqui sejam compartilhados através de nós a todos que estão à nossa volta. Seja bem-vindo e bem-vinda. Em Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz assim: Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo e clamaram: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, Jesus, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens, os discípulos, ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Até aí. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Querido Deus, eterno Deus, nós te louvamos. Obrigado por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelos encontros, reencontros, obrigado pelas canções, as orações, os abraços, os sorrisos, a possibilidade de estarmos aqui em família, reunidos como amigos espirituais. Queremos que a sua graça nos envolva, que o teu amor acolha o nosso coração, e que os ensinamentos que serão partilhados aqui sejam impactados de tal forma em nossas vidas que possamos tomar uma decisão, uma postura ao nosso cotidiano. Que não seja só aprender coisas a seu respeito, mas que nós possamos levar esse aprendizado ao cotidiano das nossas relações. Esse é o nosso pedido. Esse é o nosso agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, todos nós já enfrentamos momentos em que parece que Deus está em silêncio.
Todos nós já passamos por alguns momentos que parece que Deus não fala nada. Parece que Deus não está presente. Todos nós já passamos por momentos em que o divino se silenciou de tal maneira que as respostas que nós procuramos e desejamos parecem não acontecer, parecem não chegar, parecem não ser respondidas. E muitas vezes esse sentimento faz a gente entender que Deus está alheio à nossa dor. Faz a gente ter uma leitura em que Deus está alheio ao nosso sofrimento. E quando eu leio um cenário do texto como esse, em que Jesus dormiu no meio de uma tempestade, eu me encontro um pouco nesse lugar, de um Deus que está, de certa forma, silenciado. Um Deus que, no silêncio, parece não se apresentar, parece não falar. E principalmente no tempo do socorro, no tempo da adversidade. É no meio da tempestade que Jesus dormiu. É no tempo do maior alvoroço que os discípulos estavam vivendo que Jesus simplesmente dormiu. O silêncio de Deus, ele pode ser para nós algo muito desconcertante. O silêncio de Deus pode ser para nós algo muito desagradável. Mas penso que é nesse silêncio que ele convida a mim e a você a um processo de crescimento, de amadurecimento. É nesse silêncio de Deus que nós temos a oportunidade de crescer e confiar em Deus. E quero refletir com vocês um pouquinho dentro dessa perspectiva. Porque Kierkegaard vai dizer que a vida ela pode ser compreendida quando nós olhamos para trás. Mas ela deve ser vivida olhando para frente. Sob essa análise que hoje eu quero tentar explorar um pouquinho sobre esse silêncio de Deus e como esse silêncio nos forma. Como esse silêncio faz constituição da nossa espiritualidade e da nossa relação com Ele, pensando que a fé é um elemento que transforma o medo em coragem. A fé é uma paz que vem de Cristo Jesus, e essa paz consegue silenciar todas as tormentas que nos atravessam, nos dando uma nova ótica, uma nova compreensão, um novo estado de vida, de ser, para com o mundo, para com as adversidades. Então, quero falar dessa fé que nos traz coragem, quero falar sobre essa paz que vem de Cristo e que nos leva a continuar e até mesmo nos encorajar a segurar um pouco a tormenta que acontece dentro de nós. A primeira coisa é o silêncio de Deus. É compreender que o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus pode ser, talvez, só um dispositivo, como um convite. O silêncio de Deus não significa necessariamente a ausência. E aí Jesus, no Mateus 8:24, Jesus, porém, dormia. Isso é uma provocação extrema para nós que somos seguidores de Jesus e que estamos num processo de desenvolvimento da nossa fé. Imagina só o desespero dos discípulos a partir do que eles estavam vivendo naquele barco, e de repente eles ficam sabendo que Jesus está dormindo. Imagina como estava o coração daqueles discípulos que entendiam de mar, inclusive. Eles eram pescadores e sabiam daquele mar que eles estavam atravessando. E eles também sabiam que aquilo que estava acontecendo, aquele fenômeno natural, estava sendo
algo tão inexplicável para eles que eles começaram a compreender que o barco ia afundar. Porque o barco estava sendo sacudido pelas ondas, que eram extremamente vorazes, né? O barco estava sendo também provavelmente inundado, né, no seu convés ali. E aí, eles desesperados com aquela condição, se veem preocupados com o que vai acontecer na próxima onda. E Jesus? Jesus está dormindo. No meio desse caos todo, avassalador, que mexe com o nosso coração, com a nossa consciência, e o cenário é terrível. Jesus está dormindo. E esse silêncio aparente de Jesus não significa ausência. Esse silêncio aparente dos discípulos não significa abandono. Isso precisa estar marcado no nosso coração, no nosso entendimento. Não é porque Jesus está dormindo, ou seja, não é porque as respostas não chegaram para você da maneira como você desejou, queria, não chegaram ainda no tempo que você deseja, que ele te abandonou. Não é porque você não obteve as respostas que ele está indiferente ao seu sofrimento, está indiferente à sua dor. A presença de Jesus ainda está posta diante de nós. E o silêncio pode ser uma forma de aprendizado para nós, de amadurecimento da nossa fé. Especialmente de um amadurecimento focado na relação que está sendo construída com Jesus. Porque, datada uma experiência de amizade, de relação com um ser tão extraordinário como Jesus, é fácil que nós nos coloquemos numa situação confortável, sabe? Mas Jesus não quer que nós cresçamos de uma maneira mimada, sabe? Não dá para a gente continuar como crianças. Crianças no sentido que necessitam sempre de uma papinha na boquinha. A gente precisa amadurecer e crescer espiritualmente também, porque há muitas pessoas que estão chegando hoje pela primeira vez num encontro de uma espiritualidade cristã. E essas sim precisam de uma papinha, de um cuidado, de um colinho. Mas algumas pessoas aqui já estão precisando mudar a fase do alimento. Um alimento mais sólido, né, que traga para você outros nutrientes, que vai levar um tempo para ser digerido, né? Mas isso vai fazer com que você cresça espiritualmente e amadureça, não tendo a necessidade de ficar sempre, né, acolhido pelo divino ou por alguém. Então, eu vejo esse silêncio aparente de Jesus como um instrumento. O silêncio de Deus é como se fosse uma sala de aula, sabe? O silêncio de Deus é como se fosse uma sala de aula para esse aprendizado nosso, necessário em confiar em Deus, em desenvolver a nossa fé. E se desenvolver a nossa fé é confiar no caráter de Deus, esse é o nosso sonho de comunidade. Sermos todos e todas gente que confia no caráter de Deus. Esse caráter irreparável, de amor, de graça, de justiça, e que proporciona para nós uma comunhão não encontrada em outro aspecto, em outro lugar. Porque é uma comunhão santa. Existe uma sacralidade nessa comunhão, nesses encontros que nós promovemos aqui todos os domingos. E ele precisa ser considerado como uma forma de entender como o caráter de Deus se manifesta quando nos relacionamos uns com os outros. Quando Deus parece estar em silêncio, eu penso que Ele está também nos ensinando. Ensinando que a nossa fé ela não depende das circunstâncias, mas depende do cuidado de Deus proposto para cada um de nós.
tem um psicólogo, um psicanalista chamado Viktor Frankl. Ele é o criador da logoterapia. E o Viktor Frankl, ele participou dos campos de concentração em Auschwitz, na Alemanha. Todos aqui sabem que o nazismo imprimiu sobre as pessoas uma das maiores crueldades que a humanidade já viu. Todos aqui sabem que o nazismo imprimiu violências sobre pessoas de maneira tão avassaladora que se tornou uma luta, né, contra esse regime, necessária a ser posta. E o Viktor Frankl, esse psicanalista, criou a logoterapia como uma forma de cuidar das pessoas que estavam dentro dos campos de concentração, em meio àquele sofrimento. Imagina tentar dar esperança para uma pessoa que sabe que vai perder a sua vida. Imagina cuidar de pessoas, mudar o sofrimento, né, o lugar de sofrimento dessas pessoas, quando elas sabem que estão sofrendo dia após dia uma violência sem igual. Viktor Frankl vai dizer que quando nós não somos capazes de mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar dentro de nós, o nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de atuar no mundo. E eu tendo a concordar com essa fala do Viktor Frankl. Porque, de fato, há situações que não tem como a gente mudar. Há situações que nós passamos que parecem ser impossíveis de ser mudadas. E quando a gente não consegue enxergar uma mudança para determinada situação, que tal a gente olhar para dentro e tentar mudar a maneira como nós estamos dentro desse processo? Enxergar em uma outra perspectiva. Tentar buscar algum propósito para continuar vivendo. Entende? Tentar colocar algum sentido na vida para a gente continuar, para a gente seguir. Para compreender que, olhando para trás, como o Kierkegaard falou, olhando para trás a gente pode compreender muitas coisas a respeito da nossa história, da nossa trajetória até aqui, mas para viver a gente precisa olhar para frente, a gente precisa continuar. E eu vejo que Deus pode nos dar esse sentido, nos dar essa força, essa coragem para a gente continuar a nossa jornada. Penso que Deus espera que cresçamos em meio às tormentas. Deus espera que cresçamos em meio às dificuldades. Deus espera que nós cresçamos quando nós atravessamos o dia mau, a tormenta. E toda vez que você se sentir próximo a esse silêncio de Deus, perturbador, faça uma pergunta: o que eu estou aprendendo com isso? Quais são os aprendizados? Será que isso está me fazendo crescer de alguma maneira? Será que tem alguma coisa no meio desse silêncio que possa me dar um novo sentido? Porque se Deus não me abandonou, se Ele está perto, se Ele está no barco, tem algo aqui que eu posso tirar como aprendizado. E eu gostaria muito, meus irmãos, como comunidade, que vocês aprendessem nessa manhã que o maior aprendizado que nós temos para retirar desse momento de silêncio de Deus é a oportunidade de depositarmos a nossa confiança no divino.
Confiar no caráter de Deus para nós é muito necessário. Ancorar a nossa esperança na vontade de Deus, para nós é necessário. Foi assim que Jesus nos ensinou. Quando a gente não sabe mais orar, a gente corre para Jesus e fala: Jesus, nos ensina a orar, porque foi isso que os discípulos fizeram. Senhor, ensina a gente a orar como o Senhor ora. E aí Jesus vira para os discípulos e fala: toda vez que vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, lembre que Deus é santo. Santificado seja o teu nome. E aí, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pedir para que o reino de Deus, que a presença de Deus venha sobre as nossas vidas e dar a Ele a oportunidade da vontade, isso é extraordinário. E isso, meus irmãos, nos mantém de pé. Demais. O que tem me mantido de pé é quando eu olho para Deus e falo: Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Segunda coisa, a verdadeira tempestade, ela está dentro de nós. Mateus 8:26 diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Essa é a pergunta de Jesus quando ele é despertado pelos discípulos que estavam desesperados. Jesus olha para os discípulos e fala: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus não se levantou imediatamente para parar o mar. Ele não se levantou imediatamente para acalmar a tempestade. Ele não se levantou imediatamente para parar com a tormenta, com o dia mau. A primeira coisa que ele se preocupou é acalmar a tormenta que estava acontecendo no coração daqueles discípulos. Então não se trata de uma necessidade de uma mudança da tormenta externa, mas sim um desejo de Deus de mudar a tormenta que está acontecendo aí dentro de você. A aflição do coração humano, o desespero, o sofrimento que acontece aqui dentro. Porque o verdadeiro perigo não estava nas ondas do mar, entende? Não estavam nos ventos avassaladores. O verdadeiro perigo estava acontecendo dentro do coração humano. Por que é que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus não estava preocupado com o vento e com o tamanho da onda, mas ele estava preocupado com o tamanho da fé dos seus seguidores, com o tamanho da fé dos seus discípulos. Homens de pequena fé. O que aconteceu com a fé de vocês? Repita comigo: fé é confiar no caráter de Deus. Por que é que vocês estão com tão pequena fé? O que aconteceu com vocês que não conseguiram confiar no caráter de Deus? O que fez, né? O que abalou a fé de vocês? Essa é a pergunta de Jesus. E ele não vai de encontro às tormentas, porque com certeza naquele momento o barco estava chacoalhando. Os ventos continuavam da mesma forma. Ele poderia chegar e falar assim: aquieta-te, vento, cala-te, tempestade. Mas antes dele fazer isso, ele fala: por que é que vocês estão com tanto medo? Se tem uma tempestade que eu estou preocupado agora e que eu quero acalmar, é a tempestade do teu coração. É o que está acontecendo aí dentro de você. É todo esse alvoroço aí que está mexendo com o seu sentimento, que está colocando você numa ansiedade absurda, que está fazendo você colocar os pés pelas mãos, que está fazendo você reagir agressivamente com as pessoas, com seus pares, com seus familiares, que está fazendo você reagir agressivamente até com você, nessa sociedade, infelizmente, tão doente, que
que não consegue mais se amar quando se olha no espelho, que se rejeita, que se automutila, porque não se ama mais. O que tem acontecido com vocês, pessoas de pequena fé? Essa é a fala de Jesus. Para essas pessoas que têm se encontrado nesse lugar, em que as tormentas não são as externas, as mais preocupantes, são as tormentas internas. E é isso que Jesus quer, fazer com que essa tempestade dentro de nós seja apaziguada, seja controlada, seja modificada a tal forma de fazer com que nós venhamos a compreender a grandeza do que é a gente assumir as rédeas, né? Ou melhor, sermos marinheiros e marinheiras do nosso próprio barco. Eu não tenho medo da tempestade, porque eu tenho aprendido a navegar essa tempestade compreendendo o meu próprio barco. O que me preocupa hoje não são as tempestades, mas a maneira como eu tenho percebido o meu próprio barco e organizado, né, essa direção. Porque Deus não quer que nós sejamos vítimas de nós mesmos, vítimas da nossa própria existência. Pelo contrário, Ele quer nos dar a possibilidade de organizar tudo aquilo que está acontecendo dentro da gente, e o que a gente não conseguir sozinho, Ele está presente, Ele não nos desampara, Ele nos ajudará. Ele vai nos propor caminhos, Ele vai nos propor pessoas, profissionais, terapias. Tem um monte de instrumentos aí divinos de Deus para que a gente consiga organizar todas as sensações, todas as dores e continuar. Porque a fé, ela não remove a tempestade que está ao nosso redor, mas ela silencia a tempestade que está dentro da gente. É para isso que a fé precisa. E eu, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a entrar numa parada muito doida, assim, porque eu comecei a pensar, o milagre mais fácil aqui de Jesus foi mandar a tempestade ficar quieta. O milagre mais fácil para Jesus foi pedir para que os ventos se acalmassem. O mais difícil, ou o milagre mais difícil que Jesus fez aqui, foi acalmar a tempestade no coração dos discípulos. Mandar o vento ficar quieto é fichinha para Jesus. Mandar o mar ficar flat é fácil para quem criou todas as coisas. O que é difícil, meus irmãos, é Deus soprar no teu coração, na sua mente, na sua consciência, a paz, e você receber ou não, porque não depende só dele. O sopro de paz, de acalanto, de cura para as nossas vidas, depende da gente. Receber esse sopro de vida, para a gente ressignificar, se reerguer, se restabelecer e seguir, retomar a vida, ou a gente pode continuar no mesmo estado, enamorando as turbulências, enamorando a tempestade. E é isso que Deus não quer. Pelo contrário, Ele quer te resgatar desse lugar e te colocar num lugar de bonança, de paz, de mansidão. É mente sã, coração restaurado, porque Deus ainda tem profetizado em nossas vidas uma verdade. Ele está fazendo novas todas as coisas. Qual é a tempestade que está dentro de você? Essa é uma reflexão importante. Por que essa ansiedade? Por que essa insegurança?
Porque essas dúvidas, essas perguntas têm respostas. E mais, o que eu quero é que você leve isso para Jesus. Que você coloque esta insegurança, essa ansiedade, essas dúvidas diante de Jesus. Fala com Ele. Porque é melhor desabafar diante de Deus do que por aí. Né? Porque a gente tem também essa mania de ter uma boca grande e falar tudo que a gente está sentindo para gente que não está nem preocupado com, com os nossos sentimentos. A gente precisa saber escolher os nossos amigos espirituais e quem são as pessoas que a gente de fato confia. Eu sugiro que você comece com Jesus. Que você faça as suas orações em espírito e em verdade com Ele. E com Ele você pode esbravejar também, tá? Ele aguenta. Deus também não é melindroso, sabe? O dia que você estiver bravo e estiver bravo com Ele, fala que você está bravo com Ele. O dia que você estiver de mal de Deus, fala, estou de mal de você. Você está em silêncio. Você está dormindo, eu estou precisando de resposta, eu estou precisando do seu cuidado, eu estou precisando da sua atuação, da sua presença, e cadê? Cadê a sua presença? Cadê a sua resposta? Mas é melhor você falar para Ele. Ele não vai ficar de mal de você. É melhor você ser verdadeira com Deus, verdadeiro com Deus, do que você ficar esbravejando as suas angústias, os seus medos, os seus temores, com pessoas que não estão nem aí com seus sentimentos. Porque Jesus nos dá a paz. Ele tem a paz que nós necessitamos. Ele tem as respostas que nós precisamos. E Ele vai dar as respostas no tempo que Ele achar necessário. Enquanto nós não temos todas as respostas, o que nós precisamos agora, meus irmãos, é guardar o nosso coração. Guarda o teu coração. Cuide das suas emoções. Tente se refugiar nesse lugar que Deus nos oferece. Por último, a paz. Porque a paz de Cristo é a resposta final para toda essa conversa que eu estou trazendo para a gente. A paz de Cristo, porque Mateus 8:26, então ele se levantou, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, e fez, finalmente, completa bonança. Que a minha leitura foi o milagre mais tranquilo que Jesus fez. Mas ele precisa ser compreendido que Jesus não só apenas acalmou o mar, como Ele trouxe para nós, no meio desse silêncio profundo que vivemos, a cura para o coração dos discípulos. E no meio desse silêncio que nós estamos vivendo, aparente de Deus, Ele está presente e está trazendo a cura da qual nós precisamos. Essa paz que Deus quer colocar para nós é uma paz única. Ela tem uma outra qualidade. Quando você senta quem já esteve de frente ao mar, quando você senta e vê o horizonte, e o mar, e as ondas, e aquela calmaria, você respira, né? E fala, ai, que paz que eu estou sentindo. Só que a paz de Jesus não é essa paz. Ah, mas aquela paz é boa, tudo bem. Mas o que estou dizendo é que a qualidade da paz de Jesus, ela é muito maior do que essa, porque ela não é momentânea. Eu já fui para o mar. Eu já respirei a brisa do mar. Eu já me senti em paz com o pé na areia. Só que aí quando eu fui pegar a estrada de volta para São Paulo, acabou a paz, né? Ainda mais se você for numa época de festa assim, aí ficou difícil. O que eu estou querendo dizer é que a paz que Deus nos proporciona é uma paz de outra qualidade. Uma paz que ela não é momentânea, mas é uma paz que restaura, restabelece, reorganiza, restitui a nossa existência para uma nova experiência de viver, sabe? E é isso que Ele quer proporcionar para cada um de nós, uma paz única, que não depende da circunstância, não depende de um painel bonito. Essa paz, ela não depende de um pé na areia, ela não depende também de um cenário de calmaria, não é isso.
A paz que nós precisamos é a paz que Deus fala ao nosso coração e sopra um fôlego de vida, em que agora nós podemos observar toda a tormenta sem nos desesperar, sem sermos atravessados por qualquer tipo de ansiedade, sem sermos atravessados por qualquer tipo de ansiedade, de dúvida. É esse estado de bem-estar que eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor. E esse estado de bem-estar, ele, para nós, é muito necessário. Ele é objeto da nossa busca. E sabemos hoje que só o Senhor pode estabelecer isso para nós. Tem uma frase de Maya Angelou, que ela vai dizer que o bem-estar, mais ou menos isso, o bem-estar é quando a gente se posiciona a colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita. Onde está o bem-estar? É quando você coloca em prática toda a fé que você depositou naquilo que você acredita. Desculpe. Nessa virada de ano, eu tenho feito uma análise interna. 15 anos de jornada pastoral. 15 anos olhando os textos bíblicos e aprendendo com esses textos e querendo colocar em prática no meu cotidiano e na minha vida aquilo que o Senhor me confiou nesse processo de aprendizado e de relação com Ele. Mas, de repente, eu me deparo com o maior confronto da minha vida, da minha fé, da minha jornada, da minha espiritualidade. E eu aprendi com Maya Angelou que eu preciso agora estabelecer o que realmente eu quero para o meu futuro. Se eu quero estabelecer esse bem-estar, colocando em prática tudo aquilo que eu acredito, ou eu posso pegar tudo aquilo que eu acreditei e jogar na lata do lixo e enamorar as minhas tormentas. E enamorar a minha dor. Enamorar o meu sofrimento. E eu decidi não enamorar o meu sofrimento. Erguer a minha cabeça e colocar em prática a fé que o Senhor me ensinou. Porque a verdadeira paz, ela não é a ausência da tempestade. E eu sempre disse isso para vocês. A verdadeira paz é a presença de Cristo no meio de nós. Quando Jesus acalma o mar, Ele nos lembra que nada está fora do seu propósito. Ele continua cuidando do universo na palma das suas mãos, organizando todas as coisas, de acordo com a sua plena vontade. A angústia é que a gente ainda está nesse tempo, amarrado nesse tempo. As pessoas que Deus recolheu já estão na eternidade. Ruim é a gente que está preso ao tempo, que está sofrendo o mal desse tempo e que nem sabe quanto tempo tem. E quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. E é nesse desespero que o tempo produz em nós que nascem as tempestades. E que nós vamos precisar de uma reorganização para continuar seguindo. E Deus está fazendo uma provocação. Por que é que vocês estão com tanto medo? Gente de pequena fé. Porque nessa manhã o Senhor
proporcionou para nós um encontro para que a nossa fé seja reerguida, restabelecida para a gente continuar. Porque o que está acontecendo externamente, isso é fichinha para Deus. É muito fácil de Deus organizar. A grande questão é se a gente vai abrir o nosso coração, a nossa mente e permitir que Deus faça morada e cuide de nós. E aí depende de mim, depende de você. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê, na verdade que hoje, né, Ele nos acolha. Que Ele nos acolha e que nos resgate de toda tempestade, especialmente as internas. Que nós possamos permitir que Deus silencie todo barulho que nos traz medo. Que Deus possa ter essa permissão de dizer: ei, medo, silêncio. Que Deus possa ter a nossa permissão para Ele chegar diante da dúvida e falar: ei, dúvida, silêncio, aquieta-te. Que Deus possa falar por nós diante a tragédia e ao desespero do coração: ei, desespero, silêncio, aquieta-te. Aos anseios diante do futuro: ei, futuro, silêncio. Ei, anseios, corações ansiosos, silêncio, aquieta-te. Que Jesus possa falar com eles. Que você possa dar a permissão para que Deus fale com esses teus sentimentos. E que você compreenda que é mais do que sentir Deus, é conviver com Ele. É dar razão a um Deus que ainda está transformando o caos em calmaria. É um Deus que ainda está em movimento, fazendo com que o medo se transforme em confiança. É compreender que Deus ainda está ativo, fazendo com que todas as tempestades sejam levadas à mais completa bonança. Se você está enfrentando qualquer tipo de tormenta, de tempestade hoje, ouça a palavra de Jesus. Por que é que vocês estão com medo? Onde está a sua fé? Confia no Senhor. Confia na paz que Ele tem para cada um de nós. Porque a paz que você procura, meus irmãos e minhas irmãs, não está lá fora. Não está lá fora, não está no presidente. Não está no poder público. A paz que você procura não está nos governos. A paz que você procura está em Deus. E é Deus que pode te proporcionar aquilo que você necessita. A paz. A paz. A paz dentro do nosso coração. É quando a gente entrega tudo para Ele. E confia. Não importa o tamanho da tempestade. Deus está no barco. Não importa o tamanho da tormenta. Deus está silenciando toda a tormenta. Nos dando lições. No meio da paz. Nos dando cura. No meio da sua presença. Nos dando segurança. Tirando a gente de qualquer cenário de desconforto, de insegurança. Deus está nos dando segurança. Para que nós possamos viver essa fé com confiança no amor do nosso Criador. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Querido Deus, diante dessa reflexão, nós curvamos o nosso coração para que a sua fala seja transformadora dentro de nós. Reflete, Senhor, a sua paz em nossos corações. Reflete, Senhor, a sua paz no coração dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão presentes ou os que estão nos assistindo, nos acompanhando.
Que esse amor e que essa paz avassaladora nos tome de tal forma que sejamos todos e todas curados e curadas para sobreviver mais um tempo que o Senhor nos deu. Tira de nós, Senhor, toda a ansiedade e toda a angústia. E nos preenche com a tua coragem, porque nós vamos precisar. Que a nossa fé pequena seja também fortalecida na esperança da confiança que depositamos em Ti. Nós confiamos no Senhor, confiamos no Seu amor, confiamos na força do Teu poder. Que aqueles e aquelas que chegaram aqui precisando de suporte, de aporte emocional, que o Senhor dê a elas, nesse momento, esse sopro curador, esse sopro de vida, para mais um dia, para mais uma caminhada, para mais uma jornada. Minha irmã, não é fácil, está difícil, né? Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está enxugando toda lágrima. Mais do que enxugando, Ele está recolhendo todas as suas lágrimas. Com todo cuidado, porque Deus é amoroso. Pode chorar, mas saiba que as suas lágrimas estão sendo recolhidas pelo Criador. Saiba que as suas lágrimas estão subindo como um incenso agradável às narinas do Criador. Toda dor é por enquanto. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por nos manter em pé, obrigado por nos dar novas perspectivas, uma nova esperança, um novo caminhar. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas e todos. Sejam impactados por esse amor, por essa graça e por esta manifestação de justiça generosa que está nos acolhendo, nos reerguendo, nos curando, nos restabelecendo para viver. Que o sopro da Ruá fortaleça-nos, intensifique a sua presença, Espírito Santo. Como cantamos, Santo Espírito, seja bem-vindo em nós. Vem nos reerguer. Vem nos dar, Senhor, qualidade de vida. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos adoenta. Nos dá, Senhor, a sua paz. E assim o Senhor nos despede: a minha paz eu vos dou. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Espírito te acolha. Sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.